A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa editora e livraria do povo de Deus, a livraria evangélica. Estamos no quarto trimestre da lição de adultos. Comentarista é o pastor Ezequias Soares, pastor presidente em Jundiaí. E a lição é a lição de número 4, 23 de outubro de 2022. Se você perdeu alguma lição, aqui embaixo está a playlist. Vá até lá quando você tiver um tempinho. Assista as primeiras aulas para você não ficar perdido dentro da linha de raciocínio desse trimestre, desta lição. Mas também não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal, confira aí se você está inscrito, aperte no sininho de notificações. Tem muita gente reclamando que não está recebendo a notificação. Deixa aqui embaixo os seus comentários, eles são muito importantes para nós. Eu, o pastor Fernando e toda a nossa equipe, a gente vai ler e na medida do possível nós vamos respondendo. Tenha um pouco de paciência, porque o trabalho é árduo, tá? Então, faça seus comentários e compartilhe, né? Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, seus amigos, seus inimigos, seus familiares. Compartilhe essa videoaula para que essas pessoas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá então à lição número 4, quando se vai a glória de Deus. O texto áureo está em Ezequiel 11, versículo 23, que diz: "E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade." Verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel 9, versículo 3, Ezequiel 10, versículos 4, 18 e 19 e Ezequiel capítulo 11, do versículo 22 ao 25. Vamos ler? "E a glória de Deus se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro
todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Os objetivos desta lição: primeiro, conceituar a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. E terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Na motivação, o autor diz que não podemos viver sem a presença de Deus. Isso é fundamental. Hoje, ela está representada com a doce habitação do Espírito Santo na sua igreja. Então, a presença do Espírito Santo hoje é a glória de Deus em nós e no meio da sua igreja. Então, a palavra-chave desta lição é glória. Vamos à introdução. Diz assim: a glória de Deus representava a presença de Yahvé no templo. A glória de Deus e a presença de Deus, elas são sinônimas. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, lá, logo depois da saída do Egito, lá no deserto, quando eles estavam peregrinando, explicou a razão dessa ordem, explicou para Moisés, em Êxodo 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O objetivo de Deus é habitar no meio do seu povo. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai, mas esse pacto havia sido violado. Tá? O objetivo dessa lição, então, é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, há compromissos de ambas as partes. A presença de Deus, ela está condicionada aos compromissos que o povo havia assumido com Deus. Vamos primeiro nesse tópico, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Vejamos então o significado de glória. O contexto de todo esse ambiente ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Tá? A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, que significa glória, resplendor, poder, honra, reputação, e time, que significa valor e honra. Então são 2 termos que é aplicada pela Septuaginta, o doxa e o time. Mas nas visões de Ezequiel, que nós estamos estudando, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então há uma clareza nesse sentido. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta, tá? A própria presença do Senhor como sinônimo da glória do Senhor. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usada entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Então a Shekinah de Deus, a glória de Deus, que nós entendemos como a presença de Deus. No número 2, a glória de Deus, então, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Nós vamos ler aqui na Nova Almeida Atualizada, Êxodo 40, versículos 34 e 35, diz assim:
a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então nós temos aqui a glória de Deus enchendo o tabernáculo de Deus, inaugurado ali por Deus e pela nação que estava peregrinando no deserto, né? Conduzida por Josué e Moisés e Josué. Então era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período então em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 5, nós vemos então o tabernáculo sendo inaugurado e nós vamos ler o relato do que aconteceu. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14, que diz assim: E quando em uníssono ao mesmo tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então aqui nós temos, Salomão leva a arca para o templo e eles inauguram o templo e a glória do Senhor desce sobre o templo. Da mesma forma, o culto de dedicação do templo, que está aí no capítulo 7, versículos 1 e 2. Quando Salomão acabou de orar, ele faz isso no capítulo 6, a partir do versículo 12. Quando ele acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então nós temos aqui de novo a presença de Deus, a glória de Deus enchendo o templo. Desde então ele se comprometeu, Deus se comprometeu em manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa nunca foi, de novo, a palavra incondicional, e parece que o povo havia se esquecido disso. É o famoso texto de 2 Crônicas 7,14 ao versículo 16, que diz assim: se, começa com essa conjunção, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então tem que acontecer isso daqui. O povo tem que se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar, de novo, se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, está falando para Salomão, fazendo segundo tudo que lhe ordenei,
e guardando os meus estatutos e os meus juízos. Aí ele finaliza no 18. Também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Infelizmente, esse rei Salomão, ele não cumpriu o que Deus exigia dele aqui nesse versículo. Mas estamos falando então do significado da glória e o que era a glória de Deus, e acabamos de ver que eram sinônimos da presença de Deus. A glória de Deus e a presença de Deus são sinônimos. Mas ele coloca aqui, ampliando o conhecimento, a Shekinah. Ele diz: convém salientar que a palavra hebraica Shekinah, muito usada nas igrejas para a glória de Deus, não é bíblica. Pertence ao chamado hebraico talmúdico e significa morada em, comumente usada entre os judeus para presença de Deus e às vezes referindo-se ao próprio Deus. O Talmud é uma antiga literatura religiosa dos judeus identificada nos evangelhos como tradição dos anciãos. Então, os anciãos da época, os tradutores e comentaristas que usavam esse termo, não está na Bíblia, porque naqueles dias esses preceitos eram orais, era tudo falado, né? E só foram codificados a partir do século V depois de Cristo, muito tempo depois. Os rabinos associam-na ao Espírito de Deus, porque o Talmud diz: a Shekinah do Senhor nunca se afastará desse lugar, uma referência ao Muro das Lamentações. Então eles acreditam que ali no Muro das Lamentações está presente a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Vamos ao tópico número 2, então. Aí ele coloca aqui que a expressão glória de Deus tem emprego variado, às vezes descreve o esplendor e a majestade de Deus, uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar viva, que foi o que Deus disse para Moisés lá em Êxodo 33, e quando muito pode-se ver apenas um aparecimento da semelhança da glória do Senhor, como foi aqui Ezequiel quando viu o trono de Deus. Então, nesse sentido, a glória de Deus designa a sua singularidade, a sua santidade, igual Isaías viu em Isaías capítulo 6, de 1 a 3, e sua transcendência. Isso daí é para poucos, né? E muito dificilmente isso é mostrado ao ser humano. Pedro, então, ele emprega a expressão a magnífica glória como um nome de Deus. Vamos ao tópico 2, depois dessas pequenos parênteses, sobre a retirada da glória de Deus, que é o foco principal em Ezequiel. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, não foi assim rápida, ela passou por alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, isso lá dentro do templo. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E por último, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. E dali ela subiu, né? Número 1, o querubim e a nuvem. Está lá no capítulo 9, verso 3. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança. Ficava em cima da arca, né? Segundo Crônicas 5:8. Ou as 4 criaturas da visão inaugural do capítulo 1. Isso é um questionamento. A quem que ele está se referindo? A esses 2 querubins sobre a Arca da Aliança ou
a visão das quatro criaturas, né? Qualquer que seja a interpretação, segundo o pastor Ezequias, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus, a saída da presença de Deus, como vimos na aula passada, sobre as abominações que estavam infiltradas no templo, né? A adoração de Tamuz, a adoração, a zoolatria, você perdeu essa aula? Meu amigo, olha aqui na playlist, dá uma olhada na aula 3, tá maravilhosa. Se você perdeu, por favor, né? Então, o mais importante aqui é que houve a retirada da presença de Deus. Não dava para ele conviver com o que estava dentro do templo. Essa nuvem, então, ela está associada à presença pessoal de Yahvé durante a peregrinação no deserto. Aquela nuvem que cobria o povo no deserto durante o dia, né, para eles não morrerem queimados. No tabernáculo também a nuvem do Senhor, e permanentemente desde a inauguração do tabernáculo, lá no capítulo 40, que a gente já leu. E finalmente no templo, que a gente acabou de ler, capítulo 6 e o capítulo 7, capítulo 5 e o capítulo 7 de 2 Crônicas, a inauguração do templo de Salomão. Então essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus, que está em João 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, o próprio Deus já não veio mais em forma de nuvem, agora ele veio em forma humana. Ele revelou a sua glória física aos homens, e glória a Deus por isso. Vamos lá, a retirada da presença de Deus. Ezequiel 10, 18. A glória de Yahvé pairou sobre os querubins. Foi saindo aos poucos, e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla então essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins. Talvez que ela foi saindo. Nessa visão, então, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. Tá? A saída, então, da glória de Deus representa a retirada de sua presença do templo, conforme já mencionamos. Com isso, se aproxima a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus, pelos babilônios, em 587 a.C., no mês 4 aos 9 do mês, conforme essas referências bíblicas, que corresponde a 14 de agosto de 587 a.C. Veja que quando o templo foi destruído, a glória, a presença de Deus já havia saído. E ela só volta à terra com o nascimento do Salvador do mundo, que é Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, o Deus que nasceu dentro de uma virgem chamada Maria, gerada pelo Espírito Santo de Deus. Aí a glória de Deus volta à terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Subtópico número 3. Então nós vimos aí o querubim e a nuvem, vimos a retirada da presença de Deus, Ezequiel 10, 18, e agora, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. O que significa isso em Ezequiel 11, 23? A presença de Deus no templo era privilégio de Israel. Então, só
o verdadeiro israelita poderia ter acesso ao interior do templo. Lógico, não ao Santo dos Santos, que ali era só o sumo sacerdote, mas bem próximo eles tinham direito a entrar no templo, tanto que tinha o átrio dos gentios, que era uma parte mais afastada, também era para poucos privilegiados. Então, mas a presença de Deus no templo era dada à nação de Israel. Mas isso exigia o quê? Responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Havia que ser feita a expiação pelo pecado do povo anualmente. Mas a casa de Deus era profanada, aqui nós já vimos na visão de Ezequiel, com as práticas pagãs mais abomináveis, que é a lição número 3 que nós estudamos, Ezequiel 11, 21. Ezequiel, então, aqui viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Tá? Dali, ela ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Isso está em Ezequiel 44, de 2 a 4. Tá? Com a retirada, então, da presença de Deus, o templo ficou vulnerável juntamente com a cidade de Jerusalém, que na nossa mente ocidental é difícil assimilar isso, mas Jerusalém e o templo de Salomão, o templo onde Deus habitava, é quase que uma coisa só, na época do Antigo Testamento, até a destruição em 71 depois de Cristo, tá? Quando se fala templo de Salomão e quando se fala Jerusalém, as duas coisas são intercambiáveis, não dá para separar uma de outra. Não tem como destruir o templo e não destruir a cidade de Jerusalém. Não tem como destruir a cidade de Jerusalém sem destruir o templo. É isso que nesse sentido que eu quero dizer. Então ele está dizendo aqui que o templo ficou vulnerável, porque a presença de Deus saiu, e também a cidade de Jerusalém ficou vulnerável sem a presença de Deus. Interessante, então, que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus, em Atos 1, de 9 a 11. Tá? É como se a glória de Deus, né, com Jesus, ela voltasse. Mas graças a Deus que no capítulo 1 de Atos ele vai, mas ele fala, fique em Jerusalém que eu vou mandar a glória de novo. Ela é só uma questão de dias. E no capítulo 2, então, de Atos dos Apóstolos, a glória de Deus volta à terra. E ela está conosco até o momento presente e vai nos levar no arrebatamento para o céu, que é a presença do próprio Deus, o Espírito Santo, conosco, com a igreja. Tá? Então é isso que ele está falando aqui, nesse subtópico número 3. Vamos ao subtópico número 3 do tópico 2, a retirada da glória de Deus. Agora nós vamos ao tópico 3 sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. e pouco depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Então aqui nós já temos Ciro, juntamente com seu exército conglomerado, invadindo a Babilônia, tomando a Babilônia, e não muito tempo depois, assinando o decreto de libertação dos povos que estavam ali exilados. Ele autorizou que cada povo ali, principalmente, inclusive o povo de Israel, os judeus, que eles podiam voltar para Jerusalém. Vamos então aqui no segundo templo. Então era tanto a libertação do exílio babilônico,
quanto a chegada em Jerusalém e a reconstrução do templo. Tudo isso Deus usando Ciro, rei da Pérsia, para promover. Primeiro, o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, está lá em Esdras 6 e 15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica do Templo de Salomão, da primeira casa. Não dava para comparar com o Templo de Salomão, está lá em Ageu 2 e 3. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, conforme Malaquias 3 e 1. Então eles aguardavam esse retorno da glória de Deus, tá? Para o período escatológico, para a volta de Deus à terra, para realmente levar e vir reinar aqui na terra. Tá? A ideia deles era essa visão escatológica. Então, essa segunda casa aqui, né, não era comparada com o Templo de Salomão. No segundo, o Templo de Herodes. Nós estamos falando de templo aqui. Falamos do Templo de Salomão, agora o templo conhecido como o Templo de Zorobabel, agora o Templo de Herodes, já pouco antes do nascimento de Cristo. Diz assim, o Templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno, tá? Que é aquele primeiro. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória, tá? Não estava à altura do Templo de Salomão. Os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Olha o tanto de tempo que levou para a ampliação, reforma, reconstrução e ampliação aí do templo para ficar bonito como o de Salomão. Isso foi feito por Herodes, conhecido como Segundo Templo. Essa referência a Segundo Templo é do tipo, o segundo templo tão bonito quanto o primeiro, que na verdade o segundo, acabamos de ver, era o de Zorobabel. E era o cartão postal de Jerusalém, na época de Jesus. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. E 5 anos depois, ela foi destruída com a invasão de Roma, lá em Jerusalém. Então, o Templo de Herodes levou todo esse tempo para ser reconstruído e 5 anos depois foi completamente destruído o templo e a cidade de Jerusalém. Vamos ao subtópico 3. Então, falamos do primeiro templo, falamos do templo de Zorobabel, falamos agora do templo de Herodes, ampliado, tá? E agora a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração de Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, lá em Êxodo 40, a gente já leu, e no de Salomão, que a gente já leu também em 2 Crônicas, capítulo 7. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Tá? Então, quando Jesus começou o seu ministério, começou a caminhar no templo, a ensinar no templo, aí a glória de Deus, tá, aparece outra vez no templo, na pessoa de Jesus. A sua presença, a presença de Jesus no templo, fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Ageu 2 e 9 e tal, Mateus 21, tá? Então agora sim, com Jesus, com Deus encarnado, com Jesus ensinando no templo, com Jesus fazendo os milagres e maravilhas que ele fez, então agora
a glória da segunda casa se torna maior do que a primeira, porque a primeira poucos tinham acesso, agora não, todos tinham acesso a Jesus de Nazaré. Tá? A sua presença, então, fez a segunda casa ser maior. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, lugar de encontro com Deus, lugar da presença de Deus. Ele era o centro espiritual da nação. Tá? Mal comparando-se, pode-se dizer que o templo em Jerusalém seria hoje um Vaticano dentro da Itália, ou seja, um pequeno estado dentro do estado. Tanto é verdade que no templo tinha uma moeda própria, tinha uma governança própria, tinha uma segurança própria, tá? E não era qualquer pessoa que podia entrar no templo. Inclusive, nenhuma autoridade romana não tinha acesso ao templo, porque ali era um território sagrado. Além de ser um território espiritual, um território sagrado, ali era um local que era acesso vedado a qualquer pessoa. Tá? Então, o templo ele tinha várias funções e o acesso era restrito. Veja como é que o templo para Israel era algo central na sua fé, na sua espiritualidade, em tudo. Tá? Número 4, já estamos caminhando para o final. Sobre o Senhor Jesus e o templo, vamos ver a conexão. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, pelos babilônios, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa, estamos falando aqui da casa reformada por Herodes, foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Então, já há mais de 2000 anos, né, que Jesus partiu e ele continua sendo o centro do nosso relacionamento com Deus. Número 1, explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Lucas 11:31. O construtor do templo, está falando de Salomão que construiu o primeiro templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Mateus 12:6 está aqui, quem é maior do que o templo. Tá? Quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, lá em Marcos 2:5, ele disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Porque até então era no templo que as pessoas recebiam o perdão dos pecados, através dos sacerdotes, através dos sacrifícios, através das liturgias no templo, tudo era através dos sacerdotes. E quando Jesus então diz para esse homem: filho, perdoados estão os teus pecados, ele estava dizendo para os sacerdotes, para os responsáveis do templo: olha, agora acabou. O templo vai findar a sua função. Agora eu estou aqui. Então agora é através de mim. É mais ou menos isso que Jesus estava falando. Tanto é que eles mataram Jesus. Porque falaram: não, você não é maior do que o templo, você não é mais importante do que o templo. Enfim. E aí ele diz: era uma mensagem velada, que o templo seria destruído em breve, e com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. Ele diz, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora a função do templo se perdeu na pessoa de Cristo. Esta é a explicação teológica para os cristãos. Obviamente, se você for em Israel, conversar com um rabino, conversar com um judeu, isso aqui não vai fazer o menor sentido para eles.
Tá? Segundo, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, através de parábolas, através dos seus ensinamentos, na última semana do seu ministério terreno, ele falou então diretamente. Nós vemos isso em Marcos 13:2 e Mateus 24. Ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava profetizando a destruição do templo e a destruição de Jerusalém, porque eles não o aceitaram, eles não o reconheceram como o Messias vindo de Deus. Apesar de todas as provas que ele dera, todos os sinais, eles não aceitaram. Eles até reconheceram que ele veio de Deus, mas não aceitaram como Messias. Eles estavam esperando outro tipo de Messias. Tá? E ele diz em Lucas 21:6, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Mateus 23, 38 e 39. Então, Deus se retirou do templo e aí, conforme nós já vimos, o templo e a cidade de Jerusalém, por consequência, ficaram vulneráveis aos adversários. Vamos ao último subtópico 3, a presença de Deus hoje, no nosso contexto. Quando Jesus, lá no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito humano, obviamente, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, é o que está lá em Mateus 27:51. Estava definitivamente concluída a missão do templo. O templo, o corpo de Cristo, tá rasgando o véu do templo, porque o templo real perdera o seu sentido. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Tá? Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. João 14:23, 1 Coríntios 6:19. Então aqui nós temos agora a pessoa gloriosa de Cristo como o habitante do nosso templo, que é o nosso corpo. E ele vem habitar em nós através do Espírito Santo. Todo aquele que recebe a Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador de sua vida, recebe na mesma hora a presença do Espírito Santo, a presença do Filho e a presença do Pai na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Assim finalizamos a lição número 4 de 23 de outubro de 2022. Deixa aqui embaixo os seus comentários, suas observações. Eu e pastor Fernando estamos ansiosos para saber o que você pensa. Um abraço apertado, continue orando por nós e até a próxima, se Deus quiser.